Bom dia a todos, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas ao nosso segundo encontro da paleografia, o uso da fauna e flora na América Portuguesa. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a flora na América Portuguesa em si. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre o ramo da história ambiental e como ela representa. A história ambiental ela em si ela é bem nova, comparada a outros meios da história, pois o surgimento dela só aparece no meados de metade do século XIX para frente. A história ambiental, ela muitas vezes é confundida com história da paisagem. E essa dualidade é um pouco equivocada. A história da paisagem, ela trata especificamente do espaço físico e acontecimentos no meio em si, como, por exemplo, retratações de quedas de árvores, tempestades e até informações sobre o terreno. E isso é muito levado por jesuítas, cronistas, que principalmente na missão francesa fizeram grandes retratações da época, como, por exemplo, tem vários quadros de artistas retratando o Rio de Janeiro, São Paulo e várias paisagens em si, os desenhos deles sobre o Brasil, como forma de promoção do Brasil na época e por ordem da coroa portuguesa. A participação na historiografia começa no século XIX, bem mais voltado para a história da paisagem, especificamente. E nisso, a história ambiental ela tem um pouco de dualidade com a história econômica e pouco a história agrária. Em seu princípio, é muito mais voltada ao recurso da região, um pouco voltada ao próprio empreendedorismo, o que tem lá que pode ser comercializado, o comércio especificamente, e acaba sendo não tão aprofundado com a relação humana. E a gente tem vários historiadores como o Donald Hostel, o Richard Grover e o Warren Dean, que tratam a história ambiental dessa maneira. Porém, a gente tem uma nova vertente dessa história com o Simon Scan, o Kent Thomas e o Raymond Williams, e até mesmo o geógrafo Dennis Crover, que em si a história começa a ter um viés mais cultural, enquanto a paisagem e a sociedade se constroem em si, a própria delimitação de fronteiras, a relação das pessoas com aquela paisagem, especificamente, como eles fazem a plantação, como eles lidam com as plantas daquela região, e por aí vai. E nisso, temos umas citações do Donald Wilson, que ele fala, sejam florestas, os Andes, o Lago Titicaca ou o Pampa, as paisagens, ou melhor, os espaços naturais assumirão vários lugares significados simbólicos altamente mobilizados das atitudes dos homens. O que conta realmente é o que se quer ver, são os desejos projetados sobre a natureza. Tudo bem, Ulisses, mas como elas se aplicam hoje em dia? Atualmente, no Brasil, a gente tem em torno de 8 leis em relação à história ambiental. A primeira delas, a área de proteção ambiental a Lei 6.6902, de 1981, que ela estabelece as diretrizes para a criação das estações ecológicas nas áreas de proteção dos ambientes, as APAs. E nisso, ela se preocupa principalmente com a preservação dos espaços dados, e a própria, sendo que 90 deles têm que ser inalterados e 10% o máximo que podem ser utilizados para pesquisas nas áreas biológicas, científicas, etc. E nisso, a gente tem várias questões, por exemplo, economicamente falando, as políticas de recursos hídricos que estabelecem a água como um recurso ilimitado, e nisso, a própria cobrança desse utilizamento desses recursos. Por exemplo, agrônomos ou pessoas que constroem usinas hídricas, elas têm que se preocupar em preservação ou até mesmo o uso dessa água para não afetar o meio ambiente e a fauna e flora e a biodiversidade da região. E nisso a gente tem uma grande preocupação com a preservação, já que a gente tem uma grande biodiversidade no território brasileiro, tanto que em 2000 a Lei 9.985 surge, com principalmente a preservação de espécies da grande variedade biológica de todos os ecossistemas do território brasileiro. E claro, também a gente tem a criação em 1967, a lei de 5.197, que principalmente a fauna local, que delimita principalmente a proibição da caça, a proibição da apropriação animal, tanto de animais anfíbios, répteis, a caça profissional tanto furtiva, tanto que principalmente regiões do Brasil a pesca é proibida, mas outras não, porque, por exemplo, tem anos que a pesca ela pode ser permitida em determinada área, mas anos que ela é ilegal para próprio reabastecimento da biodiversidade local, dependendo da espécie local. E, claro, a gente também tem as políticas nacionais do meio ambiente, elas surgem em
e no ano de 1981 pela Lei 6.978, que ela é um grande começo dessa grande leva de leis ambientais. Antes a gente só tem a preocupação mesmo com a caça e não a preservação da flora em si. E nisso, em 1998, surge a Lei 9.605 e a gente surge a própria questão do punimento das pessoas que infringem a própria lei, questões administrativas penais. Então, claro, essa é a lei que realmente começa a punição de quem infringe o Código Ambiental, etc. E em 2012 a gente surge um novo Código Florestal Brasileiro, que sobre a preservação das ativas do Código Florestal de 1965. A gente readapta esse código para as atualidades e garante que ela seja preservada hoje em dia. E claro, naturalmente, as plantas, elas em si são muito úteis para a gente porque a gente em si preserva elas. Uma das práticas medicinais é a fitoterapia, que inclusive é usada há muito tempo, mas atualmente a fitoterapia é usada para tratamento de doenças exclusivamente, com reconhecimento do uso profissional. É extremamente importante que ela é só uso profissional. A grande parte dos medicamentos hoje em dia eles são extraídos das plantas. Por exemplo disso é a própria cloroquina. Ela vem de uma planta que eles isolam a molécula da planta e a maioria dos quimioterápicos eles são nativos de plantas. E um exemplo mais claro disso é a própria morfina, que ela vem da papoula, e um dos grandes remédios que ajuda na própria não percepção da dor em caso de cirurgia ou tratamentos, etc. No Brasil, a gente tem um dos maiores exemplos é a própria espada de São Jorge, que é uma planta comum. Insistamente, ela é feita como primeira opção, por exemplo, para tratamento de insônia, quando a prescrição médica, inclusive a prescrição de medicamento fitoterápico, ele pode ser dado por médico, nutricionista e farmacêutico, e, se eu não me engano, enfermeiros também. Qualquer outra pessoa que recomende não é o ideal você seguir. Tanto que quando você vai fazer o tratamento nesse tipo de tratamento, atualmente, você tem que fazer uma consulta ou, no mínimo do mínimo, conversar com seu farmacêutico sobre os efeitos do tratamento. E, claro, ela é boa, é um bom tratamento porque ajuda bastante. Por exemplo, o tratamento de insônia, o uso médico pode ser recomendação de chá de maracujá com as próprias folhas da planta, que tem um efeito de relaxamento, pode ajudar na prática, boas práticas do sono. E, claro, é uma prática que atualmente ela é incorporada pelo SUS, então ela tem todo o processo de validação científico. E no DF, atualmente, a gente tem 2 farmácias que usam dele, tanto para fabricação de medicamentos quanto para recomendação médica. Lembrando, muito importante, plantas, elas fazem mal, gente. Não usem determinados tratamentos sem a prescrição médica devidamente feita. Pois no Brasil, a gente tem uma grande cultura, por exemplo, de indicação de pessoas mais velhas, por exemplo, de pessoas como arnica, etc., que para alguns fins é válido, porém os riscos podem ser muito grandes. Um dos maiores exemplos que a gente usa atualmente, por exemplo, é a babosa. E ela é grande utilizada principalmente pelo público feminino para hidratação do cabelo, etc. Mas a ingestão de babosa é cancerígena e pode causar câncer de fígado. A gente agora vai entrar um pouco mais sobre a questão colonial, voltando um pouco mais às origens do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, bem-vindos a essa segunda parte do encontro, em que a gente foca um pouco mais na colônia, nos usos das ervas medicinais e as qualidades que elas tinham dentro da própria colônia. Bom, a gente começa dando um panorama geral da vida cotidiana na colônia, e graças aos documentos é que a gente consegue estabelecer uma conexão entre as plantas e o homem colonial. Bom, comecemos a pensar um pouco acerca da geografia do local, como essas pessoas elas estavam dispostas geograficamente. Primeiro a gente tem a distância que ela é imposta pelo oceano e acaba dificultando o acesso aos grandes centros comerciais. Temos também os obstáculos dessas pessoas conseguirem os bens de consumo, porque esses grandes centros comerciais eles ficavam fora da colônia. Bom, consequentemente, os medicamentos vindos do reino, eles estiveram inúmeras vezes comprometidos pelo longo tempo de viagem, também como a pirataria, as dificuldades também que eles enfrentavam na navegação. Então, muitas vezes, a vinda desses navios com os bens de consumo, os medicamentos, ela teve interferência.
Bom, em alguns casos, né, quando esses medicamentos eles chegavam de Portugal, havia uma demora na liberação da alfândega, isso atrelado ao longo trajeto até o destino final, e também somado às péssimas condições de transporte, o que vai acabar colocando em risco a qualidade desses medicamentos. Outro fator importante a ser pensado acerca desse cotidiano colonial, dessa vida colonial, é que ela se desenvolveu principalmente em áreas rurais. E há uma predominância muito grande da precariedade. Não havia sistema de esgoto ou água encanada nesses núcleos populacionais. E há registros que em alguns desses núcleos, populacionais, eles eram formados por pouquíssimas pessoas, entre 40 e 50 pessoas, e isso marcado por condições de vidas precárias. Bom, os núcleos urbanos, eles não vão se diferenciar dessa situação vivenciada dentro dos núcleos rurais, porque eles são também caracterizados pelas imundícies, pela imundície nas ruas desses núcleos urbanos. Bom, as cidades geralmente elas eram cercadas por muros, o que consequentemente confinava e aglomerava essa população, expondo ela mais agressivamente às doenças infecto-contagiosas e às epidemias. Em face dessas dificuldades, desse cenário que eu falei para vocês, para além das doenças e dos surtos epidêmicos que vão assolar essas regiões, tanto urbanas quanto rurais, há o estado de carência de profissionais de saúde, como os médicos, os cirurgiões, barbeiros e boticários. Então, as dificuldades da medicina no Brasil colonial, elas vão decorrer dessa quase inexistência de profissionais na área da saúde. Também havia pouco interesse dos médicos portugueses em vir para o Brasil, e também havia uma proibição de se instalar ensino superior na colônia. Isso vai melhorar quando a família real vier para cá. Bom, a gente conseguiu achar extrair um pequeno trecho que ele fala um pouco sobre quais eram as dificuldades desses médicos, como é que esses médicos muitas vezes tinham que se comportar devido à forma como o Brasil estava estruturado nessa época. Mais ou menos na quarta linha, o autor ele descreve que os médicos ou os dentistas muitas vezes são também nômades, transportando o seu material em burro ou em carro de boi. Então, em decorrência dessas grandes distâncias, muitas vezes os médicos eles tinham que se locomover e levar esses materiais consigo. Bom, dentre as doenças que a gente pode estar elencando, a gente tem as epidemias de gripe, surtos de priores, câmaras de sangue, que é a disenteria, doenças sexualmente transmitíveis, que eram muito comuns, como a sífilis e a gonorreia, o sarampo, a febre amarela. E também, como segundo afirma a Cristina Gurgel, havia também o surto de varíola, é uma doença muito comum na colônia. E a partir de um relato do jesuíta Leonardo do Valle, a gente consegue ter uma noção de como um surto de varíola em Ilhéus, entre 1562 e 1563, foi responsável pela morte de vários indígenas. Ele começa expondo que seu pecado foi castigado por uma peste tão estranha que, porventura, nunca nessas partes houve outra semelhante. Alguns querem dizer que se pegou da nau em que veio o padre Francisco Viegas, porque comelou nos ilhéus, onde ela foi aportar. A mortandade era tal que havia casa que tinha 120 doentes. Mas, por finalzinho, ele coloca, se morriam 12, caíam 20. Então, a mortalidade entre os indígenas, geralmente, ela era muito maior, por causa dessas doenças trazidas pelos portugueses. Em decorrência de todas essas doenças, frequentemente, as pessoas elas vão recorrer a simpatias, aos curandeiros e os pajés. Então, a gente tem, aqui dentro do Brasil, uma conexão entre magia e ciência para esse trato dessas doenças, já que não haviam tantos médicos para tamanha população. Então, o que a gente tem aqui é que, para além dessa conexão entre magia e ciência no trato das doenças, a doença ela também vai ser concebida como força sobrenatural e muitas vezes vai ser associada ao pecado. Isso porque, então, as pessoas elas viam alguns surtos epidêmicos como um castigo divino, como se Deus estivesse castigando elas com um surto de doenças
que muitas vezes eles não conheciam, não sabiam como pegaram aquela doença e como muitas vezes tratar. Dentro do Brasil colonial vai se desenvolver uma magia curativa como mecanismo de combate às moléstias e às enfermidades. E por conseguinte, nós temos os elementos da fauna e da flora que vão ser gradativamente incorporados à farmacopeia. Bom, das soluções encontradas, já que não havia muitos médicos e acesso aos medicamentos, no meio indígena, a cura ela vai se dar por meio tanto de rituais, rezas, como o uso de amuletos, e a figura principal que desempenha a ação de cura vai ser o pajé, que dentro do cotidiano indígena ele é extremamente valorizado e que é mal visto pelos missionários, que demonizavam, na verdade, a figura do pajé, que dentro dos rituais de cura, ele sugava a doença e cuspia para fora. Isso numa forma de materializar a doença, transformando em algo suscetível de conversão. Bom, e dentro da colônia, um dos poucos recursos para a população colonial vão ser as boticas. Essas boticas são dos colégios jesuíticos, que se tornaram centros importantes de produção e difusão do saber. Dentro dessas boticas, e agora que o missionário ele passou para, além de missionário, atuar também como médico, a gente tem uma valorização dos conhecimentos dos nativos americanos. Isso porque os conhecimentos dessas populações indígenas elas vão ser utilizadas na produção de material botânico. Então, agora a natureza e os efeitos terapêuticos de certas plantas, eles vão ser observados pelos missionários jesuítas. Bom, então agora, com a ajuda das populações indígenas, com a ajuda dos conhecimentos, a partir dos conhecimentos indígenas, os jesuítas eles passaram a ação produzindo material botânico, dedicando-se aos serviços da saúde, isso na qualidade de boticários. E assim eles desenvolveram cuidados, conhecimentos e processo de cura na América Portuguesa. Mas também é necessário lembrar que essas boticas elas não só existem aqui dentro da América Portuguesa, mas em vários pontos do continente. Bom, e apesar dos limites impostos por alguns dogmas, esses missionários eles conseguem então produzir esse material botânico a partir da elaboração de cadernos manuscritos que reuniam informações sobre a flora, a fauna das regiões. E mais uma vez, as boticas elas são um dos poucos recursos que a população colonial tinha a seu dispor. Bom, o conhecimento dessa flora nativa daqui da colônia, ela vai ser ampliada através dos longos séculos de contato. Até hoje o que o Lúcio já expôs sobre o uso das plantas nos remédios. Então, até hoje a gente tem ainda estudos de plantas para serem usadas como medicamentos. Bom, há uma problemática no que se refere à abundância dessas plantas e essa grande extensão territorial, porque dificultava o processo de identificação, coleta e catalogação das espécies. Isso gera uma confusão taxonômica e ela é agravada em decorrência da diversidade das línguas indígenas. E, consequentemente, em decorrência disso, a gente tem uma variação de nome dessas plantas. Aqui a gente tem, esse documento vai estar disponibilizado para vocês. Então, a gente tem esse documento que a gente consegue estabelecer uma conexão entre o homem colonial e os usos dessas ervas no tratamento de doenças. Por exemplo, a batatinha, contra-erva ou capriá, que por todos estes nomes se conhece em diferentes terras do Brasil, é dos febrifungos de maior reputação entre a gente do povo e indiferentemente a aplicação a todo o gênero de febres, ao mesmo tempo que nas inflamatórias pode ser mortal. Esta só planta, com a do número que se segue, forma sem dúvida uma grande parte do curativo dos lugares remotos e faltas de professores que a receitem com discernimento. Usa-se em cozimento para beber e por ajudar. E a gente tem a número 5 também, que é a avelane. É um antiveneno eficacíssimo e violento. Cozida a raiz e bebida a água 2 vezes ao dia. A folha tomada com chá é muito diurética
e onde haja melhor conhecimento da sua qualidade, a preparam em purgantes e doses proporcionadas às molestas. Então a gente conseguiu aqui estabelecer essa conexãozinha rapidinho, lendo esses dois exemplos, dos usos dessas plantas e as suas qualidades. Bom, então basicamente o que a gente consegue concluir é que a conquista da América ela vai permitir uma ampliação do conhecimento que os europeus eles tinham sobre os produtos da natureza, e com o descobrimento de novas espécies de flora e da fauna, da observação dessas doenças e dos tratamentos realizados a partir dos produtos da natureza, isso fez com que novas práticas fossem estabelecidas e também que novas sociedades fossem, então, incorporadas ao Brasil. E apesar de todas essas dificuldades com os cuidados do corpo do homem colonial, a gente consegue perceber que as plantas elas tiveram grande importância dentro desse quadro todo caótico de dificuldades, porque elas foram incorporadas não só pelo meio populacional, como também incorporada na grande medicina através dos tempos, através dos séculos. E eu acho que é basicamente isso, que a gente percebe então que essa ação uma ação jesuítica da Companhia de Jesus, né, na coleta e no controle dessas informações sobre a natureza, e como o cuidado médico ele foi visto como um dos serviços muito importantes que os jesuítas eles ofereceram na manutenção do Império. Eu acho que é isso. E agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o documento, né, que é a nossa fonte primária. Então, gente, a nossa fonte primária, a gente tem primeiramente o documento, que foi escrito em Pernambuco no dia 5 de fevereiro de 1789, do governador da capitania de Pernambuco, Tomás José de Melo, para o secretário de Estado da Marinha do Ultramar, Martinho Melo Castro. E o documento em si, ele é um ofício com a relação das plantas medicinais e a sua qualidade proveniente de Pernambuco e Alagoas, o transporte dessas espécies para outras regiões, e ele em si ele é um documento bastante extenso, mas a gente vai pedir que vocês tentem paragrafar um pedacinho dele para com validação da presença de vocês hoje. E aqui a gente tem um pequeno exemplo deles, a relação das plantas medicinais, que vão em um caderno estampadas e plantadas. Pode passar. E o que a gente vai pedir para vocês hoje como validação? No Drive, que vai estar o link aqui embaixo, eu vou pedir para vocês entrarem nele e compartilharem nele escolhendo um desses 12 tópicos e transcrevendo ele para a gente. Vocês podem mandar em forma de Word, PDF, desde que vocês coloquem no Drive, colocando o seu nome certificado, o seu nome completo, certificado, vai dar tudo certo, e esse é o deverzinho de paleografia de hoje de vocês. E aqui para vocês a gente tem alguns exemplos das plantas que podem estar presentes nesse documento, mais uma demonstração visual para vocês. A gente tem a vassoura de botão, que é essa florzinha mais pequena, e o fumo do bravo, que é uma planta mais roxa, pequenininha. O carrapicho de ovelha, parece bastante com aquela mamona que geralmente os meninos brincam na infância. E o carrapicho agulha ou o picão. E como a Ellen falou pra gente, a batatinha ou o carapiá. E o valamé ou a quina-quina, que é bastante comum até aqui nessa região de Brasília, se eu não me engano. E aqui a gente vai disponibilizar para vocês também aqui embaixo a bibliografia da nossa pesquisa e do apresentação desse seminário mesmo. Aqui a gente primeiramente tem a parte das figuras delas, das imagens que vocês viram nos slides da Ellen. Elas são... E todas elas vão estar aqui no post para vocês. E aqui a gente tem texto sobre história ambiental, que é recomendação para vocês que a gente usou para consultar para fazer esse seminário. E depois de agradecer bastante a presença de vocês, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. A gente vai ter mais um vídeo sobre fauna, apresentado pela Júlia e pelo Bruno. Muito obrigado e até mais. Certo, muito obrigada pela presença. O deverzinho é bem tranquilo. E tchau, tchau. Até a próxima.